Aqui estamos juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje o capítulo 41, O Perispírito frente às mortes prematuras. Na problemática do aborto, imagina-te ansiando pelo ingresso em determinada oficina, em cujo salário e experiência necessitas para efeito de aperfeiçoamento e promoção. Alcançando-a pelo concurso de mãos amigas, alimentas a melhor esperança. Em tudo, votos de paz e renovação, aguardando o futuro. Entretanto, ainda nesta hipótese, observas-te em profundo abatimento, incapaz de comandar a própria situação. Assemelhas-te ao enfermo exausto, sem recursos para te garantires e sem palavra que te exprima, suplicando em silêncio a compaixão e a bondade daqueles aos quais a sabedoria te confiou, a necessidade, por algum tempo, a quem prometes reconhecimento e veneração. Mentalizado, semelhante painel, reflete no desapontamento e na dor que te tomariam o assalto, se te vires inesperadamente debaixo de fria e descaridosa expulsão, a pancadas de instrumentos cortantes ou a jatos de venenosos agentes químicos. Nessas circunstâncias, que sentimentos te caracterizariam a reação? Isso foi a mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Isso é só para nos colocar frente à situação. Vamos ver agora o capítulo. O perispírito frente às mortes prematuras. Primeiro, a gestação como modelagem. Quando o perispírito é danificado severamente, compromete o espírito em várias encarnações, sempre dolorosas, quando não frustradas pela impossibilidade da coexistência pacífica com o físico, uma vez que a forma defeituosa não é capaz de produzir uma forma harmoniosa. Tal acontece com o suicida, que desejando anular-se, evadindo-se do desespero de que é tomado, atira-se sobre os trilhos dos trens, lança-se edifício abaixo, retalha-se a navalha, ingere o ácido e demais gêneros dantescos de superlativa dor. Seu perispírito igualmente macerado, marcado com amputações profundas, sob a ação mental que cristalizou o instante agônico, permanece nesse estado anos seguidos, necessitando às vezes de várias encarnações para que haja uma remodelagem ou reestruturação celular. Esse espírito, ao encarnar, devido às suas vibrações danosas, pode levar a mãe ao desencarne, intoxicando-lhe o corpo, culminando em tragédia em que ambos padecem. Tal acontecimento, portanto, é de prévia programação no plano espiritual, onde espíritos comprometidos com a lei aceitam a maternidade nessas condições, resgatando antigas promissórias, cujo débito guardava na contabilidade divina um instante da quitação. Muitos desses suicidas necessitam de algumas existências momentâneas na carne, sobretudo para o contato físico, ocasião em que ocorre a rearrumação das moléculas perispirituais, por força da formação do novo corpo, que funciona qual agente modelador, refazendo estruturas antes trituradas ou retalhadas, sendo esta a causa de muitas mortes prematuras. Apesar de, no momento da concepção, ligar-se uma forma perispiritual deformada ao óvulo fecundado, ela vai se revestindo com a matéria orgânica, tomando uma forma humana, forçando as deformações a justas correções no que melhora o aspecto anatômico-fisiológico do conjunto, a cada tentativa de reencarnação. Braços atrofiados, pernas ressequidas, cabeça desproporcional, mas com as tentativas seguintes consegue-se a forma adequada. No mais, com o esquecimento promovido pela redução perispiritual,
volta à supremacia do instinto de sobrevivência, dos automatismos já conquistados pelo espírito, que são fatores condicionantes secundários a forçar uma modelação segundo as determinações harmoniosas da natureza. Faço eu agora comentários aqui. Então, o que pudemos entender é que aquele suicida que danificou gravemente o seu perispírito, como vimos em capítulos anteriores, é muito difícil reorganizar esses defeitos, essas feridas perispirituais, porque a própria memória do espírito, que conhece o dano que fez a si mesmo, prejudica essa reestruturação. Mas se esse perispírito, se esse ser, se esse espírito passa pelo processo de reencarnação, ele é reduzido, ele passa por um esquecimento, ele é concebido, e se essa criança é abortada naturalmente, um aborto espontâneo, mesmo porque, devido às suas malformações, geralmente isso acontece, e esse fator repetido algumas vezes vai possibilitando que esse perispírito vá se, entre aspas, consertando, tomando novamente a forma primitiva que está gravada em todo o processo de evolução que aprendemos nos capítulos iniciais dessa obra. Então, nada é perdido, está tudo certo. Então, os bebês que se perdem, na verdade não se perdem, eles passaram por um processo de conserto, de rearranjo das suas moléculas, da sua forma física, para que ele possa um dia voltar a ter um corpo perfeito. Vejamos nós as consequências de um suicídio. Quanta dor, quantas situações difíceis são vividas, não só pelo próprio espírito, mas pelas mãezinhas que recebem esses seres. Mas como foi dito aqui mesmo, tudo isso é programado de comum acordo, tanto desse bebê como dessa mãezinha. Continuamos. Item 2. O aborto. Esse é o provocado. Qualquer que seja o método utilizado para provocar o aborto, este atinge o perispírito do reencarnante. É comum chegar aos hospitais, no plano espiritual, crianças com feições perispirituais totalmente deformadas. São retalhadas, as queimadas, as esquartejadas, pois as amputações profundas que sofreram no físico desde que tenham sido espectadoras da sua desgraça e com ela tenham se envolvido entrando na faixa de revolta, vingança ou similares, provocam igualmente amputações no perispírito. Então, o que é que a gente entende aqui? Se esse bebê, se esse espírito participa do fato, da violência, ele retém todas essas experiências e esses graves ferimentos são marcados. Mas a gente sabe que é possível também que, por merecimento, esse espírito seja retirado dessa mãezinha antes desses fatos ocorrerem, para que ele não sofra tal violência perispiritual. Como sabemos, cada caso é um caso, mas um erro não justifica outro, não é mesmo? Continuando. Observamos tais crianças alojadas em espécies de berçários, com seus corpos apresentando as características do método abortivo pelo qual passaram. Notamos, em particular, uma criança de cerca de 6 meses, apresentando cicatrizes profundas, sob algo à semelhança de uma incubadora dotada de canos transparentes, onde se via uma substância azulada que recaía sobre seu corpo. O efeito dessa substância, espécie de luz, era provocar a união nas aberturas epidérmicas que se mostravam delicadas a princípio, qual tênue película, mas aos poucos se adensavam, normalizando o tecido cutâneo. A criança reagia e chorava, incomodada, tal se sentisse dores profundas. Explicou-me o médico
instrutor, lembro sempre que tudo isso são nos planos espirituais, que a atendia, que aquela substância luminosa era um misto de fluido universal com fluido vital, unido a outro tipo de fluido de natureza superior. No mesmo hospital espiritual, em outra ala, em uma espécie de UTI, crianças deformadas jaziam em profundos sangramentos, colocadas dentro de recipientes quais se fossem réplicas de um corpo infantil, talhadas em formas para modelagem dos seus perispíritos. Muitas delas eram apenas restos que não chegavam a separar-se totalmente, devido à leve película que os unia. A aparência, contudo, era de haverem sido retalhadas ou esquartejadas. Esses pedaços eram colocados na referida forma, que, funcionando qual útero artificial, promovia uma gestação complementar, onde, a médio prazo, fazia surgir a pele, os vasos sanguíneos, as unhas, os demais órgãos. É como se outro perispírito estivesse sendo formado em substituição ao antigo outrora deformado. A mente do espírito, explica um instrutor, em nada interfere no processo modelador, de vez que se encontra em estado semelhante ao coma provocado, para que a sua atuação mental traumatizada ou quiçá cristalizada não interfira negativamente na modelagem. Ainda em outra ala, observamos uma criança que se fazia acompanhar por uma sombra de adulto, que a ela se ligava. Essa criança, comentou o instrutor, por ocasião do esquecimento, não perdeu totalmente a consciência, houve uma redução perispiritual, sem a perda total da realidade, o que está provocando grande confusão mental no espírito, que ora age como criança e ora procede como adulto. Mas por que ele não passou por um esquecimento total? Ele já desconfiava que seria rejeitado, sentia-se inseguro e ficou em guarda, na defensiva contra um gesto agressivo da mãe. Isso dificultou o esquecimento, deixando certas lembranças vivas. Poder-se-ia até dizer que o seu instinto, no setor que zela pela sobrevivência, ficou em alerta, ciente de que adentraria terrenos perigosos ou porto inseguro. A luta entre eles, filho e mãe, já vem de longe, e esta foi uma oportunidade, mais uma oportunidade perdida, no difícil capítulo da reconciliação. Ele deverá passar por um novo processo de esquecimento, total desta vez, para que a sombra que o acompanha, que é o seu corpo mental, igualmente seja reduzida, iniciando o crescimento normal como as crianças encarnadas fazem na Terra. Por que Deus permite que o reencarnante se saiba antecipadamente que ocorreria o aborto? Deus não tolhe o livre-arbítrio dos espíritos. Ele sabia que Hitler, Stalin e um sem número de criminosos poderiam sucumbir uma vez mais ao poder e assim matariam milhões de pessoas. Como a aprendizagem no presente estágio se faz mais sobre os impositivos da dor que pelas diretrizes do amor, cada um colhe o que semeia e aprende como lhe convém. Todavia, casos há em que o basta divino acaba com querelas de insubordinações aparentemente sem limites. Se Deus não tivesse em mãos as rédeas do universo, nenhuma certeza teríamos de ver concretizados nossos projetos de paz e nossos sonhos de felicidade. Meus amigos, é bom saber isso tudo, não é verdade? Está tudo sob controle, embora muitas vezes nos pareça que vivemos no caos. Item 3. Desencarne no período de gestação. Em outro contato com o plano espiritual, observamos uma mulher gestante com várias perfurações à faca. O médico espiritual, Dr. Albert, procedeu ao parto. Através de exame superficial, notamos que as perfurações atingiram a criança, retirada à maneira cesariana e colocada em um grande tubo de ensaio.
Ela apresentava um braço ressequido, no qual se destacava grande cicatriz. Voltando o olhar para a mãe, notei que o seu braço fora decepado, e por apresentar-se cicatrizado à altura da lesão, concluí que tal acidente não fora motivado pela arma que a vitimara. Disse o médico: se ele chegasse a reencarnar, todos diriam tratar-se de um problema hereditário. Mas não é. Esses dois espíritos comprometeram-se em encarnações passadas, quando se envolveram em relação culposa com eventos que provocaram vasta cota de sofrimentos a seus irmãos, no que lesaram seus perispíritos. A criança deverá crescer normalmente, e quando atingir a idade de entender a razão da sua deformidade, passará por uma cirurgia reparadora. Deverá saber que aquela lesão é uma consequência de seus atos indignos do passado. A mãe, igualmente, sofrerá cirurgia restaurando suas perfurações. No mapa kármico dessa mulher, o acontecimento estava previsto, não como ocorreu. Ela deveria sofrer as perfurações por um acidente ou por outro método qualquer. Só que a previsão não era para esta data, enquanto a gestação se efetuava. O homem que a matou que é seu inimigo do passado, apenas precipitou o acontecimento. A criança deveria renascer e resgatar seus débitos. O homicida comprometeu-se por força desse ato impensado a trazer em seu mapa kármico as lesões que provocou a ambos. Continuando a reunião, os espíritos promoveram o desdobramento em um dos médiuns, que é levado a um hospital, espécie de maternidade no plano espiritual, para observações e estudos sobre o perispírito. O médium descreve o que presenciou em tom emocionado. Encontro-me em um hospital. Parece-me especializado em problemas de gestação. Não estou mais usando a roupa com a qual me desdobrei, e sim uma bata lilás. Os técnicos que me acompanham igualmente usam a mesma vestimenta. Estamos observando o caso de uma mulher gestante, já no 6º mês de gravidez, e que desencarnou em um acidente automobilístico. A sala onde me encontro é em tudo semelhante a um centro cirúrgico. A mulher observada encontra-se em uma cama de formato específico para parto, e a sua posição é adequada para parto normal. Noto que ela sente dor. Diz o técnico que realmente vai ocorrer o parto, porque ambos desencarnaram com o choque e não conseguiram se desvencilhar um do outro. A mulher não sabe que desencarnou, nem vai saber por enquanto. Vejo a criança nascendo da mesma maneira que os nossos bebês na Terra. Ele já está todo formado. Meu Deus, que coisa linda! Explicam-me que esse perispírito, devido à redução pela qual passou para ser acoplado ao útero, ao esquecimento a que foi submetido e ao alongamento da gestação, fazendo com que ele estivesse apto a viver na Terra, deverá passar por um retorno ao estágio pré-encarnatório, quando se consciente e adulto. Logo, como se tivesse que esquecer o que esqueceu, voltando a ser simplesmente espírito aqui no mundo espiritual. Pergunto-lhe a razão de todo esse trabalho, de vez que a criança estava predestinada a não nascer. Respondem que não me precipite, pois saberei em tudo em breve. A criança, prosseguem, vai ter um crescimento diferente daquelas que reencarnam. Vivem algum tempo e desencarnam. Ficará em uma incubadora e o seu crescimento será mais rápido por não ter havido uma vinculação com a matéria de maneira prolongada. O crescimento dessa criança será acelerado pelos técnicos, que atuarão em sua mente, fazendo inclusive reassumir a sua personalidade já firmada antes do esquecimento para nascer. Agora, respondem à minha indagação anterior,
Foi uma prova necessária para esse espírito, em razão de um suicídio cometido por ele no passado. Ele teria que submeter-se ao processo do nascer de novo, somente para harmonizar partes do seu perispírito, o que, graças a Deus, dizem os instrutores, aconteceu. No entanto, ele necessita reencarnar brevemente. Quando estiver despertando aqui no mundo espiritual, ele terá que tentar novamente o reencarne, mas agora com grande probabilidade de sucesso, graças à modelagem pela qual passou. Vocês percebem a perfeição de cada situação. Vocês percebem que tudo está correto. Embora para nós, que não sabemos os detalhes do passado de cada um, nos pareça uma violência, nos parece que está tudo errado. Mas a espiritualidade está cuidando de todos os detalhes. Vamos continuar. Sou levado nesse instante até a mãe da criança. Ela viu o filho, se sente aliviada. Confirma aquela ternura que toda mãe mostra ao olhar o filho pela primeira vez. Os técnicos vão submetê-la a um transe hipnótico, para que ela não se lembre do ocorrido e possa refazer-se, no que será levada às reuniões mediúnicas para ser auxiliada e tomar conhecimento de seu drama. Ela não poderia receber a notícia do seu desencarne de maneira brusca, afirmam os técnicos. A carga de fluidos tóxicos gerada pela dor e o desespero sufocaria a ela e a criança. Vejam só quanto amor todos recebemos nessas situações difíceis. Item 4. O crescimento do perispírito. Perguntei a um instrutor sobre o crescimento do perispírito em crianças. Como ele ocorre no plano espiritual? Após a morte física, o perispírito obedece ao ritmo do crescimento terreno, retomando com o tempo a sua estatura de adulto. As crianças desencarnadas continuam a crescer, despertando a mente ou desvencilhando-se da forma reduzida na razão direta do seu poder mental. Os espíritos mais evoluídos imprimem à sua vontade uma maior rapidez no crescimento, o que não ocorre com os menos evoluídos. Temos aqui entre nós técnicos de aceleração do crescimento, onde o perispírito, dentro de alguns dias, sai de sua aparência infantil para transformar-se em jovem, como se houvesse envelhecido nesse espaço de tempo 10 ou 15 anos. Nesse processo, que envolve regressão de memória, o espírito assume seus conhecimentos anteriores. Esse capítulo foi muito interessante e eu quero aqui incluir uma observação pessoal. Na década de 60, eu participava de reuniões e numa dessas reuniões a gente recebeu o espírito de uma criança que havia morrido num acidente de trem aos 9 anos. E todas as semanas esse espírito retornava à nossa reunião e foi nos contando o seu progresso no plano espiritual. Ele narrou que frequentava uma escola, toda semana ele contava o seu progresso. E essa narrativa não representava uma semana, e sim muitos meses. Então vem corroborar o que nós lemos desse capítulo anterior, que a criança no plano espiritual tem um crescimento acelerado, embora constante, como se estivesse encarnada. Vamos continuar. Item 5. Obsessão pós-aborto. Perguntei ainda qual seria a condição do espírito após ser vítima do aborto, quando tolhida a sua encarnação, passando este a proceder como feroz inimigo daquela que lhe seria a mãe, iniciando severa obsessão. Ele perseguiria sua mãe como criança ou adulto? O que esquecimento a que fora submetido permaneceria? Resposta. Se uma gestação é interrompida, quer no 1º ou no 9º mês, o espírito é acolhido em hospitais para tratamento e desenvolvimentos normais. Contudo, em alguns casos de abortos provocados, notadamente quando não é a primeira vez que aquele espírito, a depender de seu estado evolutivo, ele pode rebelar-se e ficar junto da candidata e fracassada mãe,
para obsidiá-la. Casos há em que o ódio gera um desbloqueio no processo de esquecimento, e o espírito, lúcido quanto à realidade do fato, mas perturbado quanto aos seus efeitos, inicia tenaz perseguição. Ocorre algumas vezes, nesses casos, de mais de uma tentativa frustrada, que o espírito reencarnante, mesmo submetido ao esquecimento, manter-se intimamente e de sobreaviso em expectativa silenciosa, vigilante, como se algum aviso secreto o mantivesse alerta para a culminância do fato. A depressão causada pelo fracasso anterior e a ansiedade que o acompanha não favorece um esquecimento profundo, permanecendo ele em rogativas mentais à mãe. Caso não seja ouvido em seus apelos, ele pode agasalhar a mágoa, a revolta por ocasião do aborto, gerando tal ato o rompimento do dique que guardava as recordações, desfazendo o esquecimento, pelo menos parcialmente. Em situações como esta, o espírito, diante da agressão sofrida, pode ainda, imantado ao útero materno, que deveria servir como santuário da vida e não a porta da morte, provoca inúmeros desarranjos no organismo da infeliz que o abrigava, que vão desde hemorragias graves até a parada cardíaca, culminando com o desencarne. Após o seu desligamento, reassumindo o domínio mental de antanho, este lhe faculta, mesmo a sua revelia, à condição perispiritual anterior, pois a mente, sendo a artesã do perispírito, se faz obedecer em generosa plasticidade. Não é, portanto, o tempo de gestação que permite ao espírito assumir determinada faixa de idade, e sim a condição inerente a ele, sua orientação no tempo e no espaço, e ainda o seu relacionamento com os possíveis pais, levando-se em conta as leis de causa e efeito. Item 6. Gestação frustrada. O aborto, além de gerar problemas físicos naquela que provocou, tal como nascimentos prematuros, nascimento de filhos defeituosos, esterilidade, problema de fator RH, gravidez nas trompas, perfuração do útero, caracterizando peritonite, irregularidades na menstruação, tonteiras, dores abdominais, deixa inúmeras sequelas psíquicas, nas quais se destacam o remorso, a monoideia, motivada pelo crime, a obsessão, a auto-obsessão, angústia, solidão e outras neuroses. Mas pode igualmente, em encarnações posteriores, determinar esterilidade, devido ao desajuste que o aborto provoca no centro genésico. Em alguns casos, a mulher, nutrindo o desejo de ser mãe, impregna as células reprodutivas de acentuada carga magnética de atração, a qual, dirigida pela mente ansiosa, promove o encontro do espermatozoide com o óvulo, ficando a recapitular a cada instante a formação fetal, o que concretiza no plano carnal a criação de um feto sem que haja espírito. Aqui a nota da editora. Com efeito, aprendemos em O Livro dos Espíritos que há casos em que se forma um corpo para o qual não foi destinado espírito algum. Neste caso, poderia alguém alegar que o aborto aí não seria criminoso. Ocorre que quem esteja fazendo o abortamento não saberia se aquele corpo teria ou não uma alma. Além disso, diante da lei de Deus, o que prevalece é a intenção com que se pratica uma ação. Assim, ainda que aquele corpo não tivesse para ele um espírito determinado, ainda assim prevaleceria o crime do aborto provocado, porque esta foi a intenção de quem o provocou. Esse fato obedece às leis da genética, que condiciona as células a se agruparem, gerando uma forma humana. Ocorre também, para isso, a intensa atuação mental da mãe, que, auxiliando o processo biológico, faz culminar o nascimento de um ser com vitalidade celular, mas incapacitado de viver devido à ausência do espírito e do perispírito naquele corpo. No sentido inverso, lembramos que a gestação pode não ser levada a termo, o que não é comum pela recusa deliberada à gravidez, onde a mulher, pela sua atuação mental, desarticula os processos celulares do feto,
interferindo negativamente na modelagem de um novo corpo, que não consegue, apesar da forma perispiritual, ordenar-se na sua anatomia e fisiologia, sobrevindo-lhe a morte. Nesse caso, a mãe promove o aborto através de uma atuação mental. Se no desejo de ser mãe a mente ajuda na construção e modelação do feto, no sentido oposto, ela desarticula a modelagem, comprometendo-se em futuras encarnações. Meus amigos, um dia virá em que as pessoas entenderão a força de seus pensamentos, não é? E vamos cuidar melhor do que pensamos e como pensamos. Item 7. Consequências do aborto no perispírito da mãe. O aborto provoca no perispírito da mulher que o pratica desarmonias variadas, de repercussões imediatas e posteriores. Os chakras esplênico e genésico são invadidos por toxinas que se acumulam em forma de antígenos a provocarem futuros retornos à carne, divergências sanguíneas, moléstias nos órgãos genitais, deslocamentos da placenta, hipocinesia uterina, salpingite tuberculosa, degeneração cística do cópio, tumores na trompa e no ovário, e numerosas patologias catalogadas ou não nos tratados de patogenia das nossas universidades. O espírito guarda em minudência as cores vivas, os dramas vividos, aferindo de maneira milimétrica nossa participação na aventura ou na desgraça, alheia ou nossa, revertendo a infelicidade ou desdita a ele incorporadas. Quanto ao perispírito, refletor incorruptível da mente, através das impressões que deixa plasmar em obediência ao seu comandante, o espírito abre as portas do paraíso e as do inferno, cabendo a cada um a escolha dos caminhos onde deixar impressas suas pegadas. Mas, há séculos os homens sabem que o farol é Jesus. Perde-se aquele que o abandona. Meus amigos, é só fazer ao próximo aquilo que queremos que façam a nós mesmos, não é mesmo? Não é verdade? Se fôssemos nós os bebês, nós não queríamos ser destruídos. Terminamos mais um capítulo. Agradeço a todos a companhia que fizeram a mim. Aguardo a opinião de vocês sobre tudo que estamos estudando. Um grande abraço e até o próximo.